Oi pessoal, aqui é a Carol, a gente está de volta nesse segundo vídeo e nesse segundo vídeo eu quero contar um pouquinho para vocês qual é a importância da Lei Maria da Penha nos dias de hoje. Ela não tem só um caráter punitivista, sabe, de finalmente conseguir que esses agressores sejam realmente punidos. A gente tem muito além disso na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela cria também medidas públicas para que a gente evite que a violência aconteça e, se a violência acontecer, que as mulheres sejam devidamente acolhidas. Então a gente tem também na Lei Maria da Penha a criação das DDMs, que são as Delegacias da Mulher, onde a gente tem profissionais que são especializados em fazer o atendimento dessas vítimas de violência doméstica. A gente tem a criação das casas de acolhimento, para caso aconteça essa violência e a mulher não tiver uma rede de apoio, para que ela possa ter aonde ir, ficar em segurança, inclusive com os filhos. A gente vai ter também a criação das medidas protetivas, que eu vou falar um pouquinho delas aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Então, entendam de uma forma geral que a Lei Maria da Penha ela não vem somente para punir, a Lei Maria da Penha vem também para educar, para coibir, para evitar que a violência seja cometida contra a mulher. Falando ainda sobre as medidas protetivas, a gente vai entender nesse vídeo que ela vem de uma determinação do juiz e ela acontece de caso a caso. E eu vou exemplificar aqui para que vocês consigam entender. A medida protetiva, ela pode ser conseguida na delegacia da mulher, ou se a sua cidade não tiver uma delegacia especializada, uma delegacia comum, na Defensoria Pública ou ainda no Ministério Público. Você pode buscar essas três formas para tentar uma medida protetiva. Lá, eles vão avaliar o seguinte: essa mulher precisa dessa medida protetiva, ela precisa que o agressor tenha um afastamento do lar ou ainda tenham outras restrições que sejam aplicadas a ele para evitar que seja cometida uma nova violência, ou tenham sinais de violência cometida contra essa mulher que precise de uma medida protetiva para que não venha a sofrer novas formas de violência. E assim a gente entende o contexto da situação caso a caso para que o juiz consiga determinar qual é a medida protetiva que vai ser aplicada naquele caso. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de medidas protetivas que podem acontecer. O afastamento do agressor do lar é o mais comum. A gente pode ter também uma restrição ou uma suspensão do porte de arma do agressor, caso ele tenha. A gente pode também ter uma suspensão ou restrição da visita do agressor com os menores, no caso em que o casal tenha filhos, que esses filhos eles têm o direito de conviver com o pai, mas o pai pode ter esse direito restrito se ele tiver cometido uma violência doméstica contra a mãe dos filhos. Então a gente tem essas situações que são as mais comuns, mas eu vou falar aqui para vocês um pouco de um caso que aconteceu, que é de uma cliente do meu escritório e que a gente normaliza esse tipo de situação como se não fosse uma violência, mas é. No próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como funcionam as formas de violência que estão previstas na Lei Maria da Penha e a gente vai ver que tem a violência patrimonial. Vou fazer uma introdução aqui, porque a violência patrimonial ela é muito sutil e aparentemente muito normalizada. Essa pessoa, essa mulher, o ex-marido fez diversas contas no nome dela, diversos empréstimos. Era ele que tomava conta do salário dela, era ele que dizia onde ia o dinheiro, se ia guardar, se ia gastar, com o que ia gastar, e tinha todo um controle sobre o financeiro dessa mulher. E quando a gente foi pedir a medida restritiva para que ele se afastasse do lar, essa medida protetiva, ela também abrangia o quê? Ele não podia fazer nenhum negócio no nome dela, não podia alugar a casa que eram deles, não podia vender a casa que eram deles. Então a gente também conseguiu, através de medida protetiva, cortar qualquer relação jurídica que ele pudesse ter que colocasse em risco os bens que esse casal tinha.
Então, no próximo vídeo, eu explico para vocês também essas formas de violência. Mas no vídeo de hoje, eu quero focar com vocês aqui também para quem é direcionada a Lei Maria da Penha. Porque a gente fala violência doméstica no âmbito familiar contra a mulher. Mas quando a gente diz mulher, a gente está dizendo do gênero feminino, quem se identifica como mulher. Então a gente fala de mulheres hétero, mulheres trans, mulheres lésbicas, das travestis, independente da sua orientação sexual, independente de etnia, independente de raça, de religião, quem se identifica com o gênero feminino. E a lei também traz para nós quem são os agressores, quais as pessoas que podem responder um processo que esteja ali embutida a Lei Maria da Penha. E a gente vai ver que não são só os parentes consanguíneos, a família ali próxima. A gente vai ver também que são pessoas aparentadas. Podem ser amigos muito próximos que a gente chama no direito de sócio-afetivo. Vou te dar um exemplo disso. Eu crio uma pessoa como se meu irmão fosse, como se meu filho fosse. Se essa pessoa comete uma agressão contra mim, ela também pode responder pela Lei Maria da Penha. E no próximo vídeo eu vou te contar quais são as formas de agressão que são previstas na lei, para que você entenda se você está vivenciando uma forma de agressão ou se alguém próximo de você está vivenciando uma forma de agressão, para que você possa orientar essa pessoa. Eu te vejo no próximo vídeo.